Abra sua Bíblia, amado irmão, no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. O nosso tema norteador deste ano é: sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, versículo 11. Esse texto tão maravilhoso das Escrituras Sagradas. Em Êxodo, capítulo 33, tenho meditado com você na vida de Moisés. Com certeza, o homem mais fervoroso do Antigo Testamento, um homem extraordinário, tem tanto a nos ensinar. Moisés, sua história, sua vida. E esse texto é um dos textos mais impressionantes da vida de Moisés. Moisés tem vários momentos marcantes da sua história, que é contada ali nos 5 primeiros livros da Bíblia. E esse texto aqui mostra um hábito de Moisés que trouxe a força espiritual sobre ele, que trouxe o vigor, o fervor espiritual sobre Moisés. Quando a gente encontra alguém, um centenário, a gente pergunta assim para a pessoa está chegando perto de 100 anos, ou tem mais de 100 anos, a gente pergunta para a pessoa, e quando a gente vê uma reportagem na televisão, a gente geralmente ouve o repórter perguntando assim: qual é o segredo de chegar nessa idade? Ou quando a gente vê uma pessoa assim, que chegou, alcançou muitas coisas na vida, geralmente as pessoas estão em torno dessa pessoa, buscando na vida dessa pessoa quais os elementos que conduziram essa pessoa a uma vida de sucesso. E esse texto aqui vai mostrar exatamente aonde está a raiz de todo o fervor espiritual de Moisés, de todo o fervor espiritual da sua vida. Êxodo capítulo 33, versículo 7, diz assim as Escrituras Sagradas: Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse buscar ou consultar o Senhor, ia à tenda do encontro fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à entrada da sua própria tenda, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se levantavam e adoravam, cada um à entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Todos os hábitos que nós temos na vida, eles sempre vão produzir um resultado para mim e para você. Quando você tem um hábito de se alimentar adequadamente e fazer exercício físico, isso vai te dar uma melhor saúde do que aquele que tem o hábito de comer besteira e ser sedentário. Então o hábito, ele produz um resultado. E esse texto mostra exatamente o hábito da vida de Moisés. Se os nossos hábitos alimentares, de estudo, de trabalho, enfim, as nossas disciplinas têm um resultado para esta vida, eu quero te dizer, meu amado, que os seus hábitos espirituais, eles respondem à eternidade. Eles têm um fruto, sim, agora, mas o fruto que os nossos hábitos espirituais possuem trarão um fruto eterno. E a pergunta que eu te faço é essa: quais são os seus
hábitos espirituais? Como é a sua vida espiritual? Nada é mais importante, porque nada é eterno na sua vida, a não ser o seu relacionamento com Deus. Todo demais está em segundo plano, porque todo demais não é eterno. E aquilo que é eterno, obviamente, que ultrapassa décadas, séculos, gerações, milênios, é infinitamente mais importante do que aquilo que é apenas para esta vida. Então, se devemos cuidar de hábitos nesta vida que são para esse momento, e eles são fundamentais e importantes para a gente, muito mais importante é cuidar do nosso hábito espiritual. E Moisés aqui é posto no seu hábito, mas o ponto é que Moisés, quando você começa o capítulo 33, você vai ver que Deus havia chamado Moisés para o monte, e lá estava dando a Moisés as leis, para que governasse o povo de Israel e eles permanecessem livres e felizes. Então Deus dá as leis para o povo de Israel, para guiar Israel e revelando o próprio Deus. Só que Moisés, esse idoso de 80 anos, já está há 40 dias no monte, e de lá não desce. E o povo que está aqui embaixo do Monte Sinai está dizendo: não, Moisés e Deus foram embora, Deus não está mais lá e Moisés também já se foi. Vamos criar aqui uma estátua de um Deus e vamos dizer que esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. E lá eles adoraram aquela estátua, eles agradeceram aquela estátua, eles exaltaram aquela estátua de um bezerro, eles ofereceram ouro, sacrifício, eles dançaram diante daquela estátua, eles beberam e comeram diante daquela estátua, eles festejaram com todas as suas forças naquela estátua, adorando e dizendo: obrigado, você bezerro, porque foi você que nos tirou da terra do Egito, foi você que abriu o mar vermelho, foi você que enviou as pragas, foi você que nos tirou e nos libertou das trevas do Egito e da escravidão. Você ouve essas palavras? E isso provoca em você, se você é um cristão verdadeiro, uma versão completa. E é até ridículo achar que um objeto inanimado, sem vida alguma, ainda que seja de ouro, uma estátua, vai fazer alguma coisa por alguém. Então, queridos, foi isso exatamente o que o povo de Israel fez. E Deus então disse para Moisés: desce, porque o teu povo voltou para o Egito nos seus corações. E aí Moisés desce, e diante de toda aquela rebelião, uma tristeza muito grande, Moisés quebra as tábuas da lei, muito irritado, muito entristecido, uma mistura de raiva e tristeza no coração de Moisés, pela ingratidão e fidelidade do povo, por tudo que Deus havia feito. E então, o texto sagrado que nós lemos nasce. Costumava Moisés montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância. Ele a chamava tenda do encontro. Essa ideia de você sair do acampamento de Israel. Moisés estava dizendo: Senhor, eu pertenço a Ti, Senhor. Eu não vivo como esse povo vive na idolatria. Eu não concordo com a vida que Israel está vivendo. Eu não concordo com o hábito, os costumes que eles estão praticando. Senhor, se eles são infiéis a Ti, eu não. Eu vou adorar o Senhor. Como Josué disse, e com certeza foi desse hábito de Moisés que Josué, que termina esse parágrafo, vai afirmar daí a mais de 60 anos depois: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Exatamente daqui que nasce esse hábito de fidelidade. Meus irmãos amados, que coisa extraordinária! É quando não importa o que as pessoas ao nosso redor estejam
e vamos buscar ao Senhor. E aqui o texto mostra esse costume, esse hábito, essa atitude diária, contínua, ininterrupta, firme, sólida, de buscar o Senhor fora. E quantas vezes nós temos necessidades, angústias, problemas, tarefas, demandas, obrigações que nos impedem, que nos impelem, que nos tomam e nos dizem: você não tem tempo para Deus na sua vida, você tem tanta coisa para fazer. E Moisés aqui tem 6 milhões de pessoas para cuidar, aproximadamente, entre 3 a 6 milhões de pessoas. Os homens de guerra em Israel, 600 mil homens, nesse momento. Para cada homem você deveria contar mais 10 pessoas aproximadamente, entre 5 e 10 pessoas, o que daria aí de 3 a 6 milhões de pessoas. Ele tinha um povo que estava ao seu redor, dizendo: nós queremos água, nós queremos pão, nós queremos carne, nós estamos com calor, nós estamos fastigados, há tanta necessidade, há tanto ruído ao redor de Moisés. E ele tem tanta gente para cuidar, tantas coisas para fazer, mas o mais importante ele não pode deixar de fazer, que é buscar o Senhor da glória, Deus o primeiro. E é Moisés que vai dar o chamado no capítulo 6: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único, é o primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Depois, em Deuteronômio 14, o próprio Moisés vai perguntar para a nação de Israel: o que é que o Senhor requer de ti? O que é que Deus quer de você? Não é que você o ame e o tema de todo o coração e o sirva. Então, meus irmãos, desse hábito de Moisés, de buscar o Senhor, de cultivar uma vida em Deus, de deixar o celular para trás, de deixar as preocupações para trás, de deixar o entretenimento para trás, de deixar tudo para trás e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, confiado de que o Senhor vai prover todas as outras coisas. Nesse hábito reside a força emocional de Moisés, a força espiritual de Moisés. Você está, meu amado irmão, emocionalmente fragilizado. Nós estamos na era onde as doenças emocionais se apresentam cada vez mais, elas se multiplicam, são epidemias silenciosas que vão tomando as pessoas, a solidão, a depressão, quantas doenças emocionais não estão por aí. E eu quero dizer para você que ninguém tinha mais motivos para estar deprimido, solitário, oprimido, cobrado, sofrendo quantas vezes tentativas de ser morto. O povo queria matar Moisés, um dos homens mais rejeitados da Bíblia. Moisés, imagina, quase 6 milhões de pessoas rejeitando você. E Moisés está firme. E o que põe esse homem em pé? O que o sustenta? O que o fortalece? O que dá ânimo para Moisés levantar e enfrentar tudo no dia seguinte? O que é que faz com que Moisés tenha força na sua alma, no seu espírito? É porque ele está olhando unicamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquela grande nuvem de testemunhas de Hebreus 11, aqueles homens e mulheres que pela fé fizeram, receberam, sofreram, suportaram, venceram todos eles. Eles estavam olhando unicamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deus para eles não era parte da vida, Deus para eles era a razão da existência. Aqui está, irmão, o grande ponto
para a minha vida e para a sua vida. Aqui estamos, aqui estamos, aqui reside a força da alma e do espírito de Moisés, e aqui também reside a força da sua alma e do seu espírito. É aqui que você vai beber da força de Deus. Fortifica-te no Senhor e na força do seu poder. Há em Deus força, há em Deus graça, há em Deus poder, há em Deus renovação para a nossa vida em qualquer situação. Então se separe, não viva como as pessoas vivem. Tenha um hábito espiritual de buscar a presença de Deus. Como Jesus disse, entra no quarto, tranca a porta e ora em secreto ao teu Pai que está em secreto. E o caminho está aberto. Olha o final do versículo 7. Quem quisesse buscar ou consultar o Senhor, ia para a tenda do encontro. O caminho está aberto. Não é apenas para Moisés. Não, Moisés fica assim, porque ele era um homem especial, porque Deus tinha algo especial com ele. Não, o caminho está aberto. Todos podem vir. O sangue de Jesus foi derramado. O novo e vivo caminho até o trono da graça está aberto. O véu foi rasgado e nada nos impede, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pastor, eu não vou a Deus porque minha vida está carregada de pecado. Então confesse os seus pecados, abandone os seus pecados, peça perdão ao seu lado e as suas vestes, como diz Apocalipse, no sangue do Cordeiro. Alveja as suas vestes no sangue do Cordeiro. E meu amado irmão, aproxime-se do trono da graça, busque ao Senhor. É tudo que eu e você precisamos. É mais do que qualquer coisa do que necessitamos nesta vida. Buscar a presença do Senhor. E é um encontro. É um encontro. Não é algo mecânico. É um encontro. É uma aliança. É um relacionamento. É a tenda da comunhão. É a tenda da adoração. Meus irmãos, quando a gente lê a história daqueles irmãos, ali nos primeiros anos da igreja, é tão admirável aquilo, irmãos. A igreja é formada de pessoas tão pobres, tão miseráveis, a maioria escrava, analfabeto, e as pessoas, a força delas, vivendo no mundo opressivo, a igreja sendo perseguida, ali nos primeiros 200 anos da sua vida, da sua história. Quantos irmãos em necessidade profunda, tendo que comer só daquele dia, às vezes comendo uma vez por dia, às vezes quando comia naquele dia. A igreja que se reunia em casas pequenas, casebres, às vezes uma lamparinazinha acesa ali, aquele lugar em sombras, e aqueles irmãos chegavam sempre à noite, porque já trabalharam o dia inteiro esgotados, a maioria escravos, e ali eles se reuniam com tanto sofrimento, com tanto peso, com tantas dores, e eles se reuniam e começavam a cantar a Deus, começavam a exaltar o Senhor, e oravam uns com os outros, e começavam a cantar louvores, e um irmão cantava um hino e todos cantavam juntos, e depois outro cantava e todos seguiam cantando juntos, e depois oravam uns pelos outros e cantavam e adoravam o Senhor novamente, e daqui a pouco alguém que sabia ler compartilhava um texto bíblico, ou uma história das Escrituras Sagradas, e ali um outro falava, um outro citava um salmo, e todos ali juntos, e novamente adoravam o Senhor e oravam, e depois comiam alguma coisa juntos, ainda que pouquinho, dividiam aquele pouco de comida, que para a maioria ali seria a primeira refeição do dia.
da vida desses irmãos apontam, Tertuliano, no norte da África, apontam que era essa vida de adoração, esses momentos de culto, que era uma grande força da alma desses irmãos. É o que os impulsionava a viver o amor de Deus no dia seguinte. É o que os fazia passar pelas lutas e necessidades, e angústias, e medos, e sofrimentos. Era a presença de Deus. Era a presença de Deus. Esse hábito maravilhoso será a força da sua vida. E Moisés tem esse hábito exatamente no momento de maior dificuldade. O povo voltou as costas para Deus. E às vezes no momento de maior dificuldade, devem ser os momentos de intensificar a oração, intensificar a adoração, intensificar a sua vida, de buscar a palavra de Deus, de estar junto na comunhão, de adorar o Senhor, para ter mais força, mais poder, mais graça, para viver segundo aquilo que Deus deseja. O caminho está aberto do meu lado, irmão. Não há nenhum empecilho por Deus. É você que se limita a essa presença gloriosa. Mas eu quero te animar, que você tenha esse hábito maravilhoso, o hábito de buscar a Deus, deixando o seu celular do lado de fora, deixando tudo para trás, e ir buscar o Senhor da glória. Isso é mais importante que qualquer coisa na sua vida. E ali ter uma vida de adoração privada, de gratidão, de adoração, de exaltação à pessoa maravilhosa de Deus, e também lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, e tomar a Bíblia, e ler a palavra de Deus, e meditar nela. Esse hábito, meus irmãos, será a força da sua vida, a força da sua alma. Mas não apenas isso. O versículo 8 vai dizer: sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé, cada um à entrada da sua própria tenda, observando a Moisés, até que ele entrasse na tenda. As pessoas estão olhando para mim e para você. As pessoas da nossa família, do nosso trabalho, da nossa vizinhança, aonde estudamos, estão olhando para mim e para você. Elas estão observando como você passa pelas lutas. Elas estão observando como você passa pelo sofrimento. Elas estão observando como você vive a sua vida. Elas estão olhando o seu testemunho. As pessoas estão olhando para você. Veja a sua vida privada de oração, a sua vida privada de adoração, a sua vida privada de leitura e meditação da palavra de Deus. Ela ecoa, ela ressoa dentro da sua casa. Ela ecoa e ressoa no seu trabalho, na escola, na vizinhança, aonde você estiver. Todos estão olhando para você. Será que de fato você é um cristão verdadeiro? Será que de fato essa pessoa é um crente verdadeiro? Será que ele vai ser fiel à sua esposa? Será que ela vai ser fiel ao seu esposo? Será que no momento de justiça vai soltar um palavrão? Participa da imoralidade, das piadas que estão por aí? Como essa pessoa está vivendo? Ele diz ser cristão, como ele vive? Meus irmãos, todos estão olhando para você, vivendo a sua vida. Todos estão em cada tenda, observando você. Se você de fato, e o quanto de fato, você leva Deus a sério. O quanto você leva a sua vida de oração a sério. A sua família está olhando para você. A sua família olha para você e vê o quanto você leva Deus a sério. O quanto Deus é sério na sua vida. Como a Bíblia tem valor para mim e para você. As pessoas estão olhando isso, irmão. Esse é um testemunho da sua vida. Da sua vida. Esse evangelho
gente tem olhado essa semana, essas últimas semanas, na realidade, tantos escândalos na igreja evangélica brasileira. Tão triste isso, tão triste. A gente fica vendo alguns reels, alguns vídeos. Eu não me detenho muito a isso, mas é tão lamentável. A gente vê tantos escândalos, tantas coisas ruins acontecendo. Quantas pessoas que foram um belo exemplo e que hoje estão totalmente desequilibrados. Igrejas que começaram bem, se voltaram para o humanismo, se voltaram para o capitalismo e se perderam em tudo isso. Mais do que nunca, o povo brasileiro, a sua família, precisa ver cristãos de verdade. Mais do que nunca, nós somos de um povo que possa dar um bom testemunho para a glória de Deus. E esse bom testemunho reside nesse costume, nesse hábito maravilhoso de buscar diariamente a presença de Deus. Que você viva isso sabendo que aquilo que você vive pessoalmente terá um resultado em todas as pessoas que estão ao seu redor. Todas as pessoas que estão ao seu redor hão de se alimentar da sua vida espiritual. Todos eles. E o versículo 9 diz assim: que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto Moisés falava com o Senhor. Enquanto o povo via a coluna de nuvem parada à tenda, à entrada da tenda, todos se levantavam e adoravam, cada um à entrada da sua própria tenda. Meus irmãos, Deus havia dito para Moisés: o povo fez essa estátua e adorou essa estátua, e diz que quem está mandando o pão do céu é a estátua, quem está fazendo a água brotar da rocha é a estátua, quem livrou eles do Império Egípcio é a estátua, e quem abriu o mar vermelho foi a estátua. Então, já que eles estão dando glória à estátua e não a mim, eu não entro mais no acampamento. Eu não entro aonde o meu nome não é glorificado. Aonde uma estátua é adorada, eu quero dizer para você, meu irmão, Deus não vai ali. Deus não está lá. Porque Deus diz: eu não dividirei a minha glória com ninguém, nem com homens, nem com estátuas. Porque Deus é Deus. E não há ninguém que se compare a Ele. Todos nós somos criação de Deus. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele é o dono de tudo no universo. Ele é o eterno. Antes de tudo existir, lá estava Ele. E Ele estará lá depois que tudo passar. Ele é o eterno. Ele não pode dar a glória dele para ninguém, porque é Ele que faz todas as coisas. Então Moisés vai buscar a Deus. E agora, essa presença de Deus, essa nuvem de Deus, que representa a presença de Deus, acompanha Moisés. O rosto de Moisés brilha, a glória de Deus, a presença de Deus na vida de Moisés. E agora, onde Moisés está, a nuvem da glória de Deus está ali. Meus irmãos, essa nuvem maravilhosa é a presença do Espírito de Deus na vida de Moisés. Hoje, às vezes a gente, quando eu era bem convertido, e a gente, quando é imaturo na fé, a gente compra um texto desse, qual é a primeira oração que a gente vai fazer? Senhor, eu quero uma nuvem aqui. É a primeira coisa que você vai dizer. Eu quero uma nuvem aqui. Eu quero um anjo aqui. Eu quero uma manifestação tangível, palpável, física do Senhor aqui. É a primeira coisa que você vai dizer. E as pessoas
pessoas estão correndo atrás disso hoje em dia? Quantas vezes nós vemos pessoas em busca desse tipo de manifestação? Ah, eu vi tal coisa, eu vi um anjo, eu senti tal coisa, eu fui a tal lugar, eu fui arrebatado. Enfim, e daí por diante. Irmãos, Moisés tinha uma nuvem que parava à porta da tenda e a glória de Deus, e Deus falava com Moisés. Mas Moisés não tinha ainda o sangue de Jesus. O sangue de Jesus seria derramado 2000 anos depois. Moisés ainda não tinha a cruz de Cristo. O véu estava lá. O véu que Deus mandou colocar, que separava o santo lugar do santíssimo lugar, da presença viva de Deus, estava posto ali. Moisés falava com Deus face a face. E nós, depois de Cristo Jesus, do sangue precioso de Jesus, temos o Espírito Santo de Deus. Isso é infinitamente mais do que Moisés tinha. Porque se Moisés tinha uma nuvem parada ali na porta da tenda quando ele entrava para orar e buscar o Senhor, a Bíblia vai dizer que nós somos a habitação de Deus no Espírito. Nós somos a habitação. Nós agora somos a tenda. Nós agora somos o tabernáculo. Nós agora somos o templo, o santuário de Deus. E esse santuário de Deus é a habitação de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Nós temos a presença de Deus, nós temos o selo, pertencemos a Deus. O Espírito Santo é um selo. Esse me pertence, esse é meu, esse foi comprado pelo sangue de Jesus. E todo aquele que tem o Espírito de Deus, esse é filho de Deus. E aquele que não tem o Espírito de Deus, esse não é filho de Deus. Diz Romanos. Meus irmãos, nós temos o Espírito Santo. O que é que você quer ver? Um anjo? Porque você está atrás de um anjo, de uma manifestação, de uma nuvem, de alguma coisa? Não. Nós temos a realidade, nós temos Cristo. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada, disse o Senhor Jesus. O Senhor Jesus habita em nós. Os anjos são os anjos de Deus, santos, maravilhosos, perfeitos, e eles são nossos conservos. Eles estão servindo aqueles, diz Hebreus, que vão herdar a salvação. Eles estão servindo os cristãos verdadeiros. O que é que tu está querendo buscar teu anjo? Não! Você tem que orar ao Senhor e dizer: Deus, abre os meus olhos, para que eu veja a cruz de Cristo, para que eu veja Jesus derramando o sangue naquela cruz, para que eu veja as 7 feridas da graça, para que eu entenda o teu grande amor, para que eu seja cheio do teu Espírito. Aqui, irmão, aqui, essa presença gloriosa de Deus, esse não se acostumar com a cruz de Cristo. Quantos crentes acostumados com a graça, com a mensagem da cruz, não lhes toca mais pensar em Cristo, meditar em Cristo crucificado, não provoca nenhum efeito no seu coração, não provoca nenhum sentimento, não lhes move mais. Não, meus irmãos, Cristo crucificado. Nunca podemos nos acostumar à beleza da graça de Deus, da admiração dessa graça, de tudo que Cristo fez por nós. Nada deve nos encantar mais, nada deve ser mais belo aos nossos olhos do que Cristo Jesus crucificado. Oh, meus irmãos, se você perder o encanto da graça, se você perder a admiração, a beleza da graça, você perdeu tudo na sua vida. Já não resta mais nada. Já não resta mais nada. Acabou-se todo o perdão espiritual.
pela graça maravilhosa do Senhor. Meus irmãos amados, como precisamos ser cheios do Espírito Santo. Como precisamos ser cheios da presença do Senhor. Como precisamos da presença de Deus, de buscar o Senhor. De buscar o Senhor. Todos os dias. Não importa a circunstância, não importa as situações. Nada e nem ninguém vai me impedir de adorar o meu Senhor, de orar ao meu Senhor, de meditar, de ler, de buscar a sua face, de ouvir a sua voz na sua palavra. Nada e nem ninguém. Buscarei o Senhor de todo o meu coração. Meus irmãos, como precisamos disso? Como precisamos do Senhor da glória? É disso que necessitamos. Uma igreja que está em busca de muitos enfeites, igrejas que estão dando balinha para quem entra na porta da igreja. Olha, o dia das crianças. Então você só entra na igreja com uma amarelinha ali na porta, se você pular a amarelinha. Assim, meus irmãos, quando Cristo não é mais suficiente, quando a presença de Deus não é mais suficiente, a gente vai buscar qualquer coisa para entreter as pessoas, para divertir as pessoas. Perderam a beleza da graça, perderam a cruz de Cristo, perderam a cruz de Cristo. Eu espero que você não tenha perdido a cruz de Cristo, mas se você perdeu a cruz de Cristo, meu amado irmão, o Senhor nessa noite te chama novamente aos pés da cruz, novamente admirá-lo crucificado, aquela fonte de sangue que jorra do lado do nosso Salvador, que traz perdão e comunhão com Deus. Queridos, como precisamos voltar à cruz de Cristo, sem nenhum subterfúgio, sem nada. Você e Deus, como Moisés e o Senhor, nada e nem ninguém. Não tem fumacinha, não tem luzinha, não tem balinha, não tem ninguém tentando te manipular ou tentando colocar no seu coração uma musiquinha enquanto eu prego para tentar emocionar você de alguma maneira. Não, querido. É um encontro entre você e Deus. Esse encontro maravilhoso que muda a nossa vida de verdade. Porque, queridos, quando você é encontrado por Deus e quando Deus encontra você, tudo some, tudo fica pequeno, tudo desaparece. Você está premido, envolvido pela grandeza, a majestade da glória de Deus, da presença de Deus, da soberania de Deus, do amor de Deus. Já sentiu isso? Já se sentiu totalmente envolvido no amor de Deus? Não tem nada nem ninguém, nada nem ninguém, é só você e Deus, e aquela presença gloriosa te envolve, e você está cheio da presença de Deus, da glória de Deus, e você começa a adorar o Senhor, e você começa a agradecer o Senhor, e você começa a meditar, e não importa onde você esteja, você pode estar dirigindo em casa, no trabalho, e aquela glória de Deus parece que vai arrebentar sua alma, seu coração. O amor de Deus se inunda, você parece que você vai arrebentar. Já sentiu isso essa semana? Já experimentou isso essa semana? Já experimentou isso alguma vez na sua vida? Se não, eu quero te dizer que o sangue de Jesus hoje pode salvar você. Porque esse é o estado da vida do cristão. Experimentar esse grande amor de Deus. Como o texto vai dizer no versículo 11: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo.
Isso é o Evangelho. O Evangelho é o encontro entre o homem e Deus por causa do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus, como Paulo vai dizer, nós temos a reconciliação. Nós somos unidos novamente a Deus por causa do sangue de Jesus. Então é um encontro entre você e Deus, face a face. É a presença de Deus, é Deus e você, todo dia, não importa o lugar, não importa a circunstância, você e Deus, a presença dele. E como o capítulo seguinte, 34, vai dizer, Deus se revela a Moisés, e ele vai dizer quem ele é, o eterno Deus de amor, misericordioso, bondoso, gracioso, que perdoa o pecado, até 1000 gerações daqueles que me temem, que também não tem por inocente o culpado, e que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mas é um Deus perdoador, misericordioso. É um encontro maravilhoso entre você e Deus. Isso é o Evangelho. É por isso que Cristo morreu na cruz, para que você e eu vivêssemos continuamente na presença de Deus, desfrutando da presença de Deus, enquanto vivemos, para a glória de Deus. Meus irmãos, face a face, conhecer a Deus. Pastor, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir Deus falar comigo. Glória a Deus, irmão, que desejo maravilhoso, e Deus quer falar com você. Abra a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Toda a Escritura foi inspirada por Deus, saiu da boca de Deus. Você pode ouvir Deus falando com você. Quando você abre a Bíblia, toda vez que você abre a Bíblia, Deus vai falar com você. Você vai ouvir a voz de Deus. Quando você ora, quando você adora, quando você abre o seu coração, Deus está ministrando a sua vida através da palavra de Deus. Essa palavra é maravilhosa, que guia, que orienta, que alimenta, que sustenta. Ela é um rio que faz a nossa vida como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e as folhagens não murcham nem secam. Meus irmãos, a palavra de Deus, Deus falando com você face a face, cada letra, cada versículo, cada frase, cada parágrafo, cada capítulo, cada livro inspirado, inerrante, inspirado por Deus. A palavra de Deus não pode falhar. O maior bem da sua vida, não é o seu carro, a sua casa, ou um diploma que você tenha, o maior bem da sua vida é a sua Bíblia, é a palavra de Deus, toda ela inspirada. Quer ouvir Deus falar com você? Abra a Bíblia, leia a Bíblia, leia as Escrituras Sagradas, leia grandes porções, volte e leia de novo, 1, 2, 5, 10, 20 vezes aquele texto. Pare diante das Escrituras, deixe Deus falar com você naquele texto, olhando para aquele texto, lendo aquele texto e pedindo ao Espírito de Deus, me ensina esse texto, me ensina a tua palavra. Se eu não entendi isso aqui, Senhor, abre os meus olhos, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Senhor, me ensina a tua palavra. Senhor, grava as tuas palavras no meu coração, para eu não pecar contra ti. Senhor, aviva-me pela tua palavra, me dá vida pela tua palavra. Meus irmãos, Deus falando conosco face a face, por meio da sua palavra. E eu quero dizer, queridos, que quando isso acontece, é a única vez que o povo de Israel adora a Deus. Olha o versículo 10. E quando o povo via a coluna de nuvem parar na entrada da tenda, todos se levantavam e adoravam cada um à porta da sua própria tenda. É a única vez que o povo de Israel adora a Deus. Se nós queremos que uma comunidade, que uma família adore a Deus, isso está diretamente ligado
a sua vida devocional pessoal. A missão, ela começa, ela é nutrida, ela é fortalecida pela sua vida privada com Deus, por esse hábito que Moisés tem. É esse hábito que é o início da missão, de uma vida cheia do Espírito, transformada por Deus, onde as pessoas podem olhar e dizer: olha, eu quero dizer uma coisa, eu conheço muita gente picareta por aí que diz que é crente. Muita gente que diz que é crente é muito picareta, dá golpe na praça, é mau caráter, é mau vizinho, é mau pai, é mãe, trabalha mal, estuda mal, fala palavrão, está em imoralidade. Mas eu quero dizer para você que eu conheço um crente de verdade. E aquele ali é um homem, aquela ali é uma mulher cheia do Espírito. Eu levo aquela pessoa a sério. Aquela pessoa tem o meu respeito. Não posso nem concordar com tudo, não. Se aquela pessoa tem o meu respeito, porque a vida dela é coerente com as suas palavras. Eu quero dizer para você que isso é a missão. É sermos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A missão se encontra, inicia-se, se alimenta, se nutre, se fundamenta, se fortalece na sua vida privada, fervorosa, na comunhão com Deus. E então, suas palavras de pregar o Evangelho, de anunciar o amor de Deus, ecoam as outras pessoas. O texto termina com a terceira influência. A primeira influência é a própria vida de Moisés. Ele é nutrido pela presença de Deus. Ele agora pode voltar para o arraial. Lá ele vai encontrar murmuração, discussão, queixas, reclamações, cobranças, humilhação. Ele vai encontrar toda espécie de coisa ruim. Ele é pastor do pior povo da terra. E quem disse isso não foi ele. O próprio Deus diz isso. E o próprio Moisés disse isso. Vocês são o pior povo da terra. Moisés disse isso. E o parágrafo anterior, do versículo 1 ao 6, vai dizer exatamente isso. Vocês são povo indomável, de dura cerviz. Não dá para botar uma cana. Vocês são boi bravo. Vocês não são gente para se lidar. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo isso. O povo não tem como ser guiado, não é ovelha, é boi bravo. Tem terrível. Moisés vai voltar para esse povo. E ele vai passar 40 anos lidando com essa gente. Mas eu quero dizer para você que é a presença de Deus que o fortalece. E a mesma presença de Deus que está influenciando essas mesmas pessoas, e até esse povo, duro desse jeito, está olhando e vendo ali, tem um homem de Deus. E adora a Deus por isso. Mas eu quero dizer que a sua vida privada de oração, fervorosa, de adoração, de leitura da palavra, vai influenciar a próxima geração. Seus filhos, seus netos, as pessoas que estão ao seu redor, os novos convertidos, as futuras gerações. Olha como é que termina esse texto. Depois, parte B do versículo 11. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, ou era seu servidor, não se afastava da tenda. Ele viu Deus, ele experimentou Deus ao lado de Moisés. E é isso que nós vamos fazer pelos nossos filhos. É isso que nós vamos fazer pelas nossas famílias. É levar Deus para dentro da nossa casa. Tem que funcionar em casa. Se o Evangelho não está funcionando na sua casa, não é o Evangelho. O Evangelho tem que funcionar lá. A presença de Deus juntos, orar juntos, ler a Bíblia juntos, adorar Deus juntos, meditar nas Escrituras juntos, vida transformada
dentro de nós. Meus irmãos, se a sua família não está sendo afetada positivamente pela sua vida devocional, um problema muito sério tem. E provavelmente é comigo e com você. Aqui está o futuro da nova geração. Toda essa geração vai morrer no deserto. Deus quer dar a terra prometida para eles, eles não querem. Eles amam o Egito. Eles querem voltar para o Egito. Eles queriam matar Moisés, levantar um outro líder para voltar todo mundo para a escravidão. Tu acredita nisso? Tu acredita numa coisa dessa? Eles queriam voltar para ser escravo. Não, nós voltamos para trabalhar na olaria de novo. Saudade da chicotada, da fome, da vida miserável meio da água. Saudade daí. E toda essa geração morreu no deserto, 40 anos. Mas enquanto Moisés orava, enquanto Moisés buscava Deus, enquanto Moisés adorava a Deus, e Josué junto com ele, uma geração nova começou a nascer. Uma grama linda no deserto começou a brotar. Quando nós estávamos no deserto de Atacama, não tivemos o privilégio de ver o deserto florescer. Sementes que estão lá há 100 anos. E quando a chuva brota, dá, aquele deserto floresce todinho, fica a coisa mais linda. Meus irmãos, e a vida de Moisés, de Josué, de Caleb, de outras pessoas, estavam ali, buscando o Senhor, vivendo, testemunhando de Deus. E aquela nova geração, os filhos desses rebeldes, herdaram uma terra prometida. A sua vida devocional vai impactar você, quem está ao seu redor, mas a futura geração também. Veja como a sua vida espiritual, pessoal, sua presença nos cultos, o alimentar-se da palavra de Deus, tudo isso é uma fonte tão poderosa, tão preciosa. Eu quero dizer para você que Satanás está extremamente interessado em destruir sua vida espiritual. A cultura está interessada e o diabo está trabalhando por meio da cultura. Não vai aparecer para você de chifre e rabo. A única coisa que Satanás tem que fazer é tornar você frio, morno. Tudo que ele tem que fazer. Se o seu coração esfriar, ficar morno, acabou. Ele já tem você. Porque você já não tem mais Deus. E Deus já não tem mais você. Meu amado irmão, que você possa buscar o Senhor. Porque esse é o ponto mais importante, central e fundamental de toda a sua vida agora e eternamente. Não tem nenhum ponto que seja mais importante do que esse. Vamos nos colocar em pé e orar ao nosso bom Senhor. Feche seus olhos.